Mauê! Hoje a gente está aqui com o Maurílio Soares, um cara ilustre que manja muito de uma coisa muito interessante que a gente vai discutir hoje no vídeo. Para quem não conhece o Maurílio, ele é formado em Estatística pela Unicamp e fez mestrado em Demografia também na Unicamp. Ou seja, é o rei aí das coisas espaciais e é disso muito o nosso foco do nosso bate-papo de hoje. Legal. Maurílio, muito obrigada por ter vindo, obrigado pelo seu tempo, sua disposição em compartilhar aí com todo mundo. Mas eu já tô curiosa aí, já que é o rei da geoestatística, me explica um pouquinho, qual a diferença entre geoestatística e estatística espacial? Eu nunca entendi bem isso, o que isso significa? Obrigado pelo convite. Bom, embora tenha usado muitas vezes o termo como similar, geoestatística, estatística espacial, seja confundido e fala, mas tem uma certa diferença. A geoestatística é uma parte da estatística espacial. A estatística espacial abrange todas as áreas, todas as técnicas que trabalham, que juntam a localização com a estatística. E dentro dela, principalmente os modelos contínuos, algumas técnicas específicas são as técnicas de geoestatística. Então a estatística espacial é bem mais ampla, tem muitas coisas, tem várias técnicas de estatística espacial, análise espacial, estatística espacial, e dentro delas algumas técnicas são específicas de geoestatística mesmo, onde a modelagem, a localização ela é utilizada muito mais explicitamente, a dependência espacial também é utilizada, então tem uma certa diferença dos termos mesmo, embora muitas vezes eu mesmo muitas vezes falo estatística espacial, geoestatística, às vezes como sinônimo também, vai ser uma certa diferença. Então quer dizer que um faz parte do outro. Uma está dentro do outro, engloba a outra. Já a estatística está dentro da estatística espacial. A estatística espacial é todas as técnicas, todas as técnicas possíveis são de estatística espacial. E já a estatística são algumas técnicas específicas. Sensacional. Bom, e isso entra dentro do conceito de ciência de dados que a gente está falando o tempo inteiro, Totalmente, certo? com certeza. Você já participou de um projeto em que você usou a técnica aí de geoestatística, realmente trazendo diferença para o negócio, mostrando valor? Qual que é o projeto que você se orgulha aí? Tenho já 10 anos aí de profissão, então teve bastante projeto que eu já trabalhei, sempre trabalhei com estatística espacial. A minha área, no começo, antigamente, quem mais utilizava a parte de estatística espacial, análise espacial, tirando a área de mineração, outras áreas, mas no mercado de trabalho, em geral, no mercado mais de serviço, de varejo, era principalmente as áreas de expansão. Estudar onde vai abrir loja, onde vai fechar loja, qual o perfil das lojas. Então aí trabalhava mais com técnicas mais básicas. Uma parte de visualização de dados, não tão complexo de geoestatística. Depois, um tempo, avançou bastante até essa questão de ciência de dados, a possibilidade de trabalhar com os dados espaciais. E aí eu comecei a trabalhar mais ou menos com estatística espacial, utilizando modelagem de clientes, análise de clientes, então colocando a informação espacial no modelo do cliente, na informação do cliente. Modelo de renda presumida, por exemplo, então quem utiliza muito todos os modelos de birô de dados que você tem, os modelos de renda presumida geralmente tem uma informação espacial também, que é a informação de onde você mora vai ajudar a entender e explicar um pouco sobre as pessoas ali, sobre o seu comportamento, sobre a sua possível renda. Provavelmente tem diferença da sua renda com o seu vizinho, mas é uma renda mais ou menos próxima. As pessoas pessoas que moram próximo, elas tendem a ser mais ou menos parecidas. Né? A estatística espacial ela trabalha muito com a chamada primeira lei da geografia, que é tudo é parecido, mas coisas mais próximas são mais parecidas a isso, ainda assim. Então isso consegue, você colocando essa informação espacial nos modelos, o modelo geralmente tem ganho de explicação, de poder de explicação essa variável para conseguir ajudar na explicação do modelo, no entendimento do modelo. Faz todo sentido. Com certeza a região onde a gente vive influencia muito nos nossos hábitos, na forma como a gente lida com as coisas. Mas eu preciso saber geografia para lidar com geoestatística? É o básico sim, saber sobre o ponto de coordenadas, projeções cartográficas, não precisa se aprofundar tanto, mas tem um básico de geografia interessante. Muito do que provavelmente você já viu lá no ensino médio, nas aulas de geografia, provavelmente você já viu algumas informações que vão ser, você vai ter relembrado, muitas vezes você não lembra, mas nada que vai ser novo para você. Assim. Então é bom ter algum conhecimento das questões da geografia física mesmo, né, que tem uma certa separação, projeções, latitude, longitude, e também muitas vezes do fenômeno mais humano também, né? Muitas vezes nós estamos falando de local, de pessoas, então tem um fator humano que influencia, que ajuda também a conseguir explicar sobre essas regiões. Não é só falar de uma região em si, mas como que as pessoas são ali, como que... Perfeito, então tem um lado humano também que consegue ajudar a explicar e entender um pouco mais. E esse negócio desse lado humano, a gente consegue extrair isso como do dado? É muito entendimento do contexto, entendimento do negócio?
Ou é algo que pega simplesmente com análise? É algo que... Às vezes a análise hoje tem muito mais dados que tinha no passado também, até o IBGE disponibiliza muito mais dados e outros birôs de dados também. Então você consegue entender muito mais. Eu falo que eu conheço o Brasil sem sair de uma sala, né? Então eu conheço bastante do Brasil, já das regiões do Brasil, de algumas regiões, de algumas cidades, por exemplo, sem sair de um computador. Então hoje em dia você tem muito mais dados que conseguem explicar para você sobre aquela região. Às vezes vai ter algum fator ou outro que só indo ali mesmo para você perceber, assim, o lado que bate o sol na calçada pode influenciar numa venda da loja. Sim. Tem lugares que as pessoas passam de um lado e não passam de outro lado, dependendo do sol onde está batendo. Mas isso só indo para lá, só indo às vezes no local mesmo para entender algumas questões. E aí, no meu entendimento, eu acho que é muito entender o contexto mesmo, o negócio. O negócio é ali e tal, para ajudar e vai dar... Mas eu já fiz muito modelo, por exemplo, para vendas de uma loja. Quanto que uma loja vai vender, por exemplo. Qual vai ser o faturamento de uma nova loja, uma loja que vai abrir, usando informações espaciais. Tem alguns outros fatores que vão ser mais inerentes um pouco da loja, de alguns fatores dentro do shopping, mas em geral a geografia, a região que aquela loja está, explica muito o potencial de uma venda, de faturamento daquela loja. Faz todo sentido. Então você consegue, muitas vezes com os dados mesmo, não precisa ir em loco mesmo, você consegue já com os dados ter uma boa base, uma boa informação sobre aquela região. Vou falar muito de pontos de venda, porque muitos dos estudos que eu fiz, e no passado era muito feito, era mais para ponto de vendas. Então, farmácias, drogarias, bares, restaurantes, tudo isso mais ponto de venda. Mas depois, com o tempo, eu comecei a trabalhar muito com estudos de geolocalização mesmo, de estatística espacial, olhando os clientes, as pessoas principalmente. Então, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, tem muitos desses lados também. Sensacional. E aí, deixa eu entender uma coisa, então. Você falou muito de usar todas essas informações. Um exemplo que você deu que eu achei bem interessante é de ajudar, inclusive, a detectar pontos que seriam estratégicos para eu abrir uma loja nova, por exemplo. E isso, aí ver se o meu entendimento está correto. Eu posso entender que é uma análise que você fez e tomou uma decisão dessa escolha. E isso daí já me ajudou, beleza, não preciso deixar aquilo produtivo. Quando a gente está muito no mundo aí olhando ciência de dados, a gente fala muito de colocar o modelo em produção, de deixar aquela coisa funcionando por pernas próprias, para entrar no conceito realmente de uma máquina fazendo algo por nós. A gente consegue colocar alguma coisa de geoestatística em produção? Como isso funciona? Consegue, ainda perto do que já é feito, ainda tem uma certa dificuldade, é maior do que uma estatística tradicional. O modelo fica ali em produção e consegue analisar a performance do modelo. Estatística espacial, você tem um problema, às vezes, da localidade, achar a localização exata, chamada de geocodificação, onde as pessoas moram exatamente, a latitude, a longitude. Então isso pode gerar um certo problema. Quando você coloca lá por detrás quando você coloca lá para calcular seguro de carro, por exemplo, tem um modelo rodando ali por detrás e tem uma informação espacial que é o CEP. Quando você coloca lá o modelo, a variável que você coloca é o CEP, porque o CEP também entra no modelo para dizer sobre o valor do seu seguro. E o CEP é uma questão espacial. É que o CEP ele tem uma unidade geográfica um pouco maior do que aquela localização exata, ele não diz exatamente onde você mora. Mas já ajuda, já consegue discriminar uma parte do modelo, é discriminado pelo CEP. O CEP, ele diz o quê? Aquele conjunto de números, ele dá que informação? Só a sua região, exatamente onde você mora, né? Exatamente o CEP mais o número exato vai dizer exatamente o ponto de onde você mora. Isso para as grandes cidades, para cidades pequenas. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade de 15 mil habitantes, que é CEP único. Então você não sabe, se eu falar só meu CEP, não adianta, vai cair, todo mundo cai no centro, lá no centro da cidade. Mas uma cidade de 15 mil habitantes só com CEP. Às vezes também você não importa saber muito de uma cidade de 15 mil habitantes, se a pessoa mora, não tem nem zona sul, zona norte, todo mundo quer saber, importa, tá ali, né? Todo mundo é muito mais parecido. Agora, se eu falar de São Paulo, não. Então, às vezes a dificuldade que você tem que botar um modelo de produção é isso. É saber exatamente o ponto onde exatamente está aquele ponto. Então pode ter um erro nisso também. Muitos modelos que eu fiz de venda de faturamento de loja, o problema também é para analisar, colocar isso em produção e analisar, é que o modelo vai ficar, você sabe, a loja vai começar a vender, maturar mesmo, ter uma venda real, depois de 3, 4, 5 anos. Não adianta nada eu falar, essa loja vai vender hoje 1 milhão e só isso eu vou saber isso de fato daqui a 4, 5 anos também. Porque então tem um período todo que essa loja vai. Até eu fazer o modelo, até construir a loja, até desenvolver, começar a abrir a loja e tal, vai às vezes um tempo também. Então tem alguma certa dificuldade, mas é inerente ao problema mesmo que você está trabalhando, assim, mas nada que não impeça de fazer ciência de dados também. Perfeito.
O Maurílio, ele trabalha com geoestatística há muito tempo e eu sei que é o rei desse negócio, mas eu sei que ele não fez só isso, né? Então ele já teve várias outras aplicações aí. E aí, muitas dessas aplicações estão pautadas em análise não supervisionada, que é um pedaço aí também quando a gente fala de ciência de dados. O que é uma análise não supervisionada, Maurílio? Por exemplo, nem sempre eu tenho a variável resposta, uma variável de faturamento, uma variável do cliente para ser analisada, eu tenho alguma variável que eu quero estudar várias variáveis em função de uma variável. Então eu trabalho com modelos não supervisionados, que é, eu não tenho essa variável resposta, eu quero estudar tudo com tudo de certa forma. Eu tenho várias variáveis, ou sobre o cliente, ou sobre um ponto de venda, ou sobre uma região, e eu trabalho com técnicas específicas de técnicas não supervisionadas para fazer essas análises desses dados. E aí, acho que o que mais meus amigos brincavam que eu era o rei da segmentação também, né? Eu brincava muito, gostei muito de fazer segmentação de pontos de venda, vamos segmentar os pontos de venda em função da região que eles estão. Segmentar agências bancárias em função da região que elas estão. Segmentar áreas também, bairros, setores censitários, que é uma unidade geográfica, em função também do perfil daquelas regiões. Então, bairros parecidos vão estar no mesmo segmento, eu não preciso de uma variável resposta, né? Eu tenho todas as variáveis do bairro, todas as variáveis do setor censitário e faço uma segmento todas essas áreas, essas unidades em função das características daquela região. Então, eu vou achar lojas que estão em bairros nobres, em bairros residenciais, lojas que estão em bairros residenciais mais populares, lojas que estão em centros comerciais, lojas que estão em centros comerciais diferentes, mais populares também, tudo isso baseado nas características daquela região. Então segmentei muito, principalmente áreas, regiões específicas, né, setores censitários e pontos de vendas também. Então você vai falar para uma agência bancária na Paulista, por exemplo, você não vai falar para ela vender crédito rural, porque não tem perfil daquela região, é uma região que tem potencial para crédito rural. Então tem regiões que são mais PJ, tem mais trabalhadores, tem regiões que são mais residenciais. Tudo isso com os dados espaciais você consegue analisar e entender melhor como que é a dinâmica daquela região, daqueles locais. Quando eu falo região, é região dentro da cidade mesmo. Hoje em dia nós conseguimos ir bem em unidades mais na quadra, assim, saber informações da quadra, quantas pessoas moram naquela quadra, qual que é a renda das pessoas que moram naquela quadra, então você tem um nível de detalhe bem micro mesmo, bem interessante. Sensacional. Bom, se eu entendi bem, eu acho que todo mundo captou. A gente foi para não supervisionado e ele voltou para a parte de geoestatística, porque vocês já perceberam que é a paixão dele. Tá tudo interligado também uma coisa. Porque quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente vê que aquilo funciona e quer sempre usar. E clusterização você pode fazer olhando de vários ângulos, né? Então você sempre tem esse viés aí de misturar as paixões e... sempre tenta... onde que eu consigo colocar informações espaciais, eu tento. Agora eu estou me aproximando mais do mundo de digital, trabalhando mais com dados de Google Analytics e tal, e eu consigo que eu consigo trazer até uma informação geográfica também, eu tento trazer porque é interessante. Né? Eu acho que a geografia explica muita coisa também, as pessoas elas têm, até o online é explicado de certa forma. Eu acredito também, porque faz todo sentido. Onde a gente escolhe estar. Onde está, onde vai, o que seu vizinho compra, os hábitos do seu vizinho, então algumas coisas que impactam também, então eu sempre coloco. Mas às vezes tem muita técnica que eu uso, e essa mesmo, a segmentação ela não é bem uma segmentação espacial, ela é uma segmentação de unidades espaciais, não sei se trabalha isso ficou meio complexo, mas é a segmentação de unidades espaciais, mas sem levar a questão espacial inerente do modelo. Eu não estou levando a distância em consideração, não é uma clusterização espacial. Eu consigo fazer clusterização de pontos, por exemplo, em função da região, mas sem levar em consideração no modelo a distância. É por isso que existem as técnicas de estatística espacial, levando em consideração essa questão da distância. Mas eu consigo fazer uma clusterização de unidades geográficas, de bairros, por exemplo, sem levar em consideração a distância. Ela é uma técnica de estatística tradicional, é uma técnica de análise supervisionada, não supervisionada tradicional. Não é uma técnica de estatística espacial mesmo. A minha unidade de análise é uma questão geográfica, mas a unidade o modelo em si é um modelo de ciência de dados tradicional mesmo, não supervisionado. Perfeito. Aqui quando a gente fala de distância e análise não supervisionada, a gente se remete à distância dos pontos. E aqui Exato. Você está dizendo é que não vou calcular a distância entre as cidades. Entre as cidades, entre as áreas, informações sobre essas regiões. As áreas, exatamente. Sensacional. Tem essa muito bem, né? E quando a gente pensa nisso, a gente está falando de um universo muito grande quando a gente olha a ciência de dados. No seu conceito, o que é um cientista de dados? Essa pergunta a gente tem que cutucar, né? Bom, mas acho que existem N cientistas de dados.
tem um cientista de dados que é bom na visualização de dados, tem um cara que é bom em estruturar todo o dado, tem um cara que é bom em fazer modelagem. Acho que todos esses são cientistas de dados. Tem um cara que é um pouco mais completo, consegue fazer tudo isso, e tem algumas pessoas que são mais especializadas em alguma parte específica desse mundo que é amplo de ciência de dados. Mas acho que ninguém deixa de ser mais ou menos cientista de dados, por isso também. Tem gente que é muito bom em visualização, faz os testes, organiza os dados para apresentar muito legal, assim, consegue trazer isso muito legal. Tem cara que sabe fazer todos os tipos de modelos possíveis, conhece todas as técnicas de modelagem. Tem um cara que é bom em organizar o dado, estruturar o dado do melhor jeito possível. Então faz sentido que a gente vai se complementar. Então, vai se complementar, vai ter um cara que às vezes sabe um pouco mais de tudo, tem times que são complementares e tem um pouquinho de cada um desses. Assim. E claro, também tem gente que é bom em negócio, o legal é todo mundo tem que entender um pouco do negócio. Né? Tem gente que tem mais dificuldade de entender o negócio também. É o cara que é mais técnico ali também e sabe todos os modelos, todas as técnicas, os betas por detrás, toda a teoria, a álgebra que tem por detrás. Tem o cara que é bom também, tem conhecimento, consegue pegar, capturar mais sobre o negócio também. Então acho que é uma área que eu gosto bastante, principalmente, porque é muito multidisciplinar, muitas pessoas juntas, cada um trabalhando juntos. Assim, e acho que é a parte que a gente se diverte, né? Sim, tem todo mundo aquele contato, aquela troca de experiência, porque é sempre muita gente, né? Então a gente tem que trocar, a gente tem que conversar, tem que entender. Que é tenso, porque também às vezes o problema não sai, ninguém resolve, mas é legal também. E aí, você já está 12 anos no mercado, já atua em diversos negócios diferentes, empresas diferentes, então teve contato com pessoas distintas, técnicas distintas, já fez várias aplicações diferentes e também é professor. O Maurílio dá aula há muito tempo, então tem contato com pessoas que estão se desenvolvendo. O que você percebe, o seu cérebro aí criando os modelos, o que ele percebeu de padrão e que você percebe que falta nos cientistas de dados atualmente? O que tá de gap aí, né, nesse pessoal todo que a gente tem contato? Bom, acho que às vezes a simplificação também, simplificar, assim, ser simples às vezes também. Às vezes o pessoal quer ser tão, pensar no melhor modelo, fica tão, principalmente nessa parte de, como eu falei, de análise espacial, que tem essa questão humana por detrás. Às vezes é difícil, os modelos não são performam tão bem, porque é muito complexo, são questões complexas de se trabalhar. Às vezes você fica tão atrelado, tão pensando em métrica de performance, tão focado em métrica de performance, você esquece de todo o processo da modelagem, de todas algumas variáveis, algumas análises que estão por detrás que podem te ajudar a tirar muito mais informação. Desde uma análise descritiva básica, de uma análise, entender os dados mesmo, entender um pouco sobre a região, entender as variáveis que você está falando, quando eu estou falando de região, ou de clientes, ou de pessoas também. Então às vezes não ficar tão apegado, simplificar também, tentar às vezes ser simples. Também acho que tem uma simples tanto no desenvolvimento quanto também no que você vai passar para as pessoas também. Tem muita gente, e às vezes a dificuldade tem uma área da minha empresa, tem uma área de ciência de dados, por exemplo, não estou falando exatamente do meu caso, são casos. Tem uma área de ciência de dados, mas os modelos ninguém não vai para frente, parece que as pessoas não olham no chão, tá todo mundo querendo cientista de dados, mas quando você chega lá não tem coisa para fazer, mas que às vezes nós também não sabemos passar bem, não querer falar complicamos muito, não somos simples na linguagem e não conseguimos atingir um público que não tem essa facilidade, não tem essa proximidade com ciência de dados também. Então essa questão, às vezes, ser simples, mostrar você, tanto no desenvolvimento, fazendo coisas pequenas também, às vezes eu não preciso ficar lá 4, 5 meses num projetão para chegar a entregar o negócio. Que é o Deep Learning agora que tá na moda, né? Todo mundo só quer usar Deep Learning e depois não vai, às vezes você não consegue colocar em produção, você não consegue mostrar tanto resultado. Então vai mostrando, fazendo projetinhos menores, mostrando onde que tem aplicação, onde que dá para ser feito, e depois quando você vê o negócio fica grande, fica legal e você consegue entrar muito mais em outras áreas também, começar. Perfeito, sensacional. Então quer dizer o quê? A gente tem um monte de possibilidades, as pessoas às vezes estão focando no mais complexo, a gente pode entender que isso pode ser feito num caminho mais simples. Depois deixa para outro momento. E eu concordo muito com esse lance da simplicidade, porque realmente, eu acho que tudo que é a palavra que explode, que faz o boom, as pessoas querem ser tão diferentes ali dentro, que estão indo por um caminho que às vezes não vale muito a pena. Você não fez nem o básico ainda e já é muito complexo. Sensacional. Muito obrigada por esse comentário. E sempre quando a gente está perto de finalizar uma entrevista aqui, um bate-papo,
eu gosto muito de pedir feedbacks, assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu recebo muitas mensagens das pessoas perguntando qual é o caminho, qual é a dica que você me daria para eu seguir, eu que estou começando na carreira, porque muita gente ainda está buscando em que caminho, em que lugar seguir. Você comentou aí que cientista de dados pode ter várias atuações ali dentro. Então, que dica você daria para essa galera que está entrando nesse mundo? Qual caminho seguir? Qual a sua sugestão para esse pessoal? Bom, estudar é clichê falar, mas eu tenho que estudar isso até hoje. Eu já que estou aí 12 anos, continuo estudando software, né? Cada hora você está craque, achando que está craque no software, vem surgir outros softwares, aí começa. Então, até quem já está no mercado tem que ficar sempre se atualizando. Mas é estudar e ficar participando dos meetups, dos encontros que tem. Isso para você principalmente pegar ideias. Às vezes nós reclamamos, aquele cara foi muito superficial na apresentação dele, não entrou no modelo, não entrou na técnica, mas também às vezes é o tempo e às vezes também é só o fato de você já entender um pouco o que ele fez, a ideia do que ele fez, já é a ideia que você pode pegar e levar para o seu dia a dia e começar a pensar como que a ciência de dados pode ser utilizada. A técnica por detrás, existem N jeitos, de modos de fazer, não ficar preso também, né, naquela técnica, naquele script também. Script tem de monte aí também, você faz download de script já pronto para fazer técnica, receitinha de bolo aí, tá cheio de receita aí já, para chegar no resultado final. Então é entender a ideia do problema que se tem, de como o cara resolveu aquele problema, e a técnica, depois aprender toda a gama de técnicas que existem, as possibilidades de técnicas, e depois pensar nas possibilidades de como você utilizar. Eu acho que essa visão de ir para o mercado, de olhar o que está sendo feito no mercado, né, é muito entender muito mais vezes da técnica, mais do que a técnica foi utilizada, os problemas e como foi resolvido aquele problema, de certa forma. Faz todo sentido. Então, acho que ficar vendo vídeo, tem vídeo na internet aí, tem bastante coisa. É estudando, não só estudar cursos tradicionais, né, cursos legais. Contato também é muito interessante, né? Você tá ali fazendo os network, conversando, trocando ideia. Já foi a época que tudo era um segredo, né? Nossa, fazia as coisas, era um segredo de como se fazia. Hoje em dia todo mundo tá aí na internet, muita coisa. Então você consegue, as pessoas trocam muito mais informação. Bom, então, pelo que eu tô percebendo, semelhante aqui, a maioria das pessoas que eu entrevistei aqui deu de dica, horas bunda, precisa estudar, não tem por onde fugir. Mas o que é interessante que você comentou aqui é que contato com pessoas, compartilhar, trocar figurinhas e participar, se expor aí em meetups e ouvir ideias dos outros, que realmente a gente vendo outra pessoa aplicando, a gente consegue absorver várias coisas e aprender bastante. Eu tô cheio de ideias já para escrever de coisa no LinkedIn lá que eu quero escrever, mas ainda não parei para tentar. Mas é compartilhar a ideia e ver o que as pessoas... Colocar a sua ideia também no papel para as pessoas verem e darem palpite também do que você foi feito, que essa troca é legal. Então, o LinkedIn dele está aqui embaixo também. Maurílio, eu queria muito agradecer a sua presença, muito obrigada por ter vindo, pelo seu tempo. Pessoal, sigam ele ali, é um ótimo profissional, dá para aprender muita coisa. Aguardo vocês no próximo vídeo e muito obrigada pela participação. Tchau, tchau. Obrigado. Entrar no Google no GitHub é muito fácil, achar vários códigos que fazem coisas incríveis. Mas e a interpretação disso tudo? Pensando exatamente nisso, a SN.Rocks lançou um curso agora que chama Data Science Analytics, Transformando Negócios. São 392 horas de curso com 10 professores incríveis, para explicar exatamente o porquê das coisas, para a gente não ser mais apertador de botão. E aí, você vai ficar fora dessa?